Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um lindo episódio da F My Brain. Aqui a gente traz aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que, no fim das contas, afetam a nossa saúde mental. E o tema dessa semana, uau! O tema que nós vamos falar é bullying. A culpa é da escola ou da família? Fuck My Brain. Caramba, e para falar desse assunto, trouxemos uma pessoa totalmente dedicada ao tema, a Francine Maria Carreira Marciano de Souza, advogada especialista em direito do consumidor e privacidade de dados, educadora anti-bullying e idealizadora do perfil @antibullyingbrasil. Já segue lá? Onde ensina educadores a intervirem de forma eficaz contra o bullying no ambiente escolar. Francine, que honra ter você aqui com a gente. O privilégio é todo meu. Eu fico muito feliz de estarmos reunidas conversando sobre um assunto tão denso, mas necessário de abordagem. Nossa, pra ontem. E olha, quem está aqui? A Tríade está aqui, super feliz de poder falar desse tema tão importante para todos nós, a começar por mim, eu, Marina Machado, que hoje ao lado de uma marciana, sou definitivamente uma pessoa que me intitulo astronauta, talvez especialista em comunicação e liderança, já avacalhei geral. Luciana Chiesa, que é expert em gestão de negócios e atendimento a clientes, também está aqui conosco. Olá, oi gente, oi pessoal. Francine, que prazer recebê-la. Acho que a gente traz aqui na nossa empresa, no nosso propósito, é letramento. A gente fala muito sobre isso. O quão é importante a gente falar para as pessoas, com pessoas que têm muito conhecimento, que são realmente sumidades na informação, o que é isso? Até onde vai o papel de cada lugar, né? Sou mãe, tenho uma filha de quase 11 anos, passei já por episódios, tive que buscar situações para entender e justamente defender a minha filha em situações que foi caracterizado que ela e um grupo de amigas estavam fazendo bullying. O que é bullying, o que não é? Eu acho que é um tema que a gente precisa mesmo levar informação com muita profundidade para nos ajudar, inclusive os pais, a terem um letramento e entender o papel de cada um. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito bem dito, Lu. Natália Mestre, especialista em branding, estratégia para marcas e pessoas. Oi, minhas amigas. Oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Francine, seja super bem-vinda. Endosso as palavras da Lu. Agora eu tô confortável em endossar as aberturas da Lu. Que bonito isso. Entendeu? Olha que incrível. A Lu fala, eu falo, endosso a abertura da Lu. Chancelo. Chancelo. É uma coisa assim, saca? Assim, chique, entendeu? E poderoso da minha parte. E o assunto é extremamente necessário. Acho que quando a gente fala de bullying, tem muita coisa errada, mal explicada, muitas conotações, assim, completamente descabidas até. Então, bora pro papo, vamos começar, que temos muito, né? Muita coisa para conversar, só que antes eu tenho que fazer aquele pedido básico para que você aproveite essa abertura para se inscrever no nosso canal. Então, clica aí bonitinho, já coloca o sininho para você não perder nenhum vídeo. Às vezes a gente vai soltar shorts, que aliás acontece todo santo dia. Tem muito conteúdo aqui, por favor acompanhe e compartilhe também. Estamos no YouTube, @canal F My Brain. Estamos no Spotify, em várias plataformas de áudio, no Spotify, @F My Brain, e estamos também no nosso Instagram, @fmy.brain. Estamos em todos os lugares e temos um clube de assinatura. Você ainda não sabe? R$ 4,89 por mês, baratinho, para você ter acesso a conteúdos exclusivos. Podia ter mandado pergunta para a Francine, aí ia receber a pergunta no canal exclusivo. São coisas muito legais. Vai concorrer aqui, Natália Mestre? Essa caneca maravilhosa, pelo amor de Deus. Todo mundo quer a nossa caneca. Todo mundo quer a nossa caneca. Eu só tenho isso pra dizer. Maravilhoso. Francine ganhou a dela. Exato, viu? Gente, a gente vai lançar ainda com o batom de Nath. A gente vem dizendo assim, com a versão batom de Nath. Um batom de cada uma, de repente, seria legal. Eu acho, né? coleção das canecas F My Brain. Batom da Nath, Lu, batom Lu, batom Marina, é isso. Paulinho e Marcelo do Paulinho também. Do Marcelo. Sei lá, ok, eles não curtiram a brincadeira. Os meninos não gostaram. Pode começar a ser bullying se a gente continuar nesse processo. Isso é bullying, já estamos explicando no programa.
Vamos lá, porque agora a conversa é séria, vamos trazer muitos pontos de vista e muitos questionamentos nessa história, Francine. Eu queria trazer uma pesquisa mais recente, pelo menos a última que eu encontrei, que foi do Instituto Data Senado, um levantamento de que as ocorrências de bullying são alarmantes. 6,7 milhões de estudantes sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. E a gente fala de bullying, a gente ouve falar de bullying, a gente vê que as escolas estão fazendo movimentos para falar de maior aceitação, de tolerância nas diferenças. O que eu acho que falta é a gente deixar muito claro qual que é o ponto de uma brincadeira, uma tiração de sarro, uma coisa que todos nós crescemos e vivemos, e a que ponto aquilo vira um bullying. Vou dar um exemplo. Quando eu, adolescente, tinha orelha de abano. E não era uma orelha de abano levemente, eu tinha uma parabólica perpendicular ao rosto, e naquela época ainda se assistia a Dumbo. Então eu era chamada de Dumbo na escola. Fiz uma cirurgia, depois passou, e assim, eu lembro daquilo ali, me incomodava muito, era muito chato, mas aquilo estava primeiro restrito à minha sala de aula com 30 alunos. Também era aquela coisa, era incômodo, aquilo me enchia a paciência, mas eu não acho que aquilo teve um impacto tão grave para mim. Mas hoje as coisas parecem tão graves, tão graves, em outro nível, que eu queria muito desenhar aqui para começo de conversa. Se aquilo, por exemplo, já era um bullying, seria categorizado como bullying, ou era uma tiração de sarro, por mais que seja imbecil e que causasse prejuízo a mim emocionalmente de alguma forma, ainda é uma coisa de molecada, natural ao ser humano. Então vamos desenhar, para começar essa história, o que é o bullying. O bullying, ele é uma violência física, psicológica, mas ela é caracterizada principalmente por um desequilíbrio de poder. Então, é um desequilíbrio de poder não hierárquico, um desequilíbrio de poder. Vamos imaginar que para você a orelha realmente era um assunto. Então, se eu, sabendo que a sua orelha era um assunto, era uma questão para você, eu explorava exatamente a sua fragilidade para fazer com que você... E aí eu falo inclusive das três letras para facilitar. O DRI, lembra do DRI? Desequilíbrio de poder, repetição das ações, porque se você pedisse para um amigo parar e ele parasse, aquilo não era mais bullying. E a intencionalidade de afetar exatamente a sua autoestima. Porque como ele sabia que aquilo é uma questão para você, a orelha de abano era uma questão para você, então, presentes os 3 requisitos, que é desequilíbrio, repetição e intencionalidade, passa a ser considerado bullying. É a violência exclusiva e intencional de fazer com que o outro se sinta depreciado e menosprezado. A brincadeira, todo mundo se diverte. No bullying, sempre um é a piada. Tá. Eu até entendo que o povo se divertia às minhas custas, eu era a piada, mas eu não vejo com aquela... Não sabia nomear. Não, mas eu te digo que não tinha também essa coisa, se eu pedisse pra parar, paravam. Então, assim, talvez não tenha sido, mas enfim. Sim. Mas, então, muito bem definido isso, porque no fim, hoje... a gente olha, e depois eu, mais pra frente, quero trazer casos aqui que foram terríveis e de levar, inclusive, ao suicídio de pessoas. E muito relacionado às crianças e jovens, né? Mas, Lu, já passo pra você, porque senão eu desinvesto aqui. Muito bom. Eu queria já, entrando nesse olhar, né, do DRI, eu adoro quando tem essas, né, que ajuda a afirmar, né, os territórios. Acho que é muito importante a gente conhecer território e se é uma ação única e uma ação repetitiva. Acho que isso é super importante porque virou palavra de... Graças a Deus, de conhecimento popular, de novo, né, como a gente falou também num programa de burnout, que bom que se fala, porque antes não se falava, então agora tem nome e sobrenome, mas vamos aprender a usar no lugar certo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o que eu queria perguntar é se existe algum olhar de impacto do bullying, ele é diferente para meninas e meninos?
Normalmente, o bullying praticado por meninos, até pela própria natureza, ele é um bullying um bullying físico. Então, é muito mais fácil detectar, porque os meninos, eles partem pra porrada, então é mais simples. As meninas normalmente, elas praticam bullying social, que é aquele grupinho, o bullying cruel, aquele difícil de detectar, é aquele grupinho de exclusão, aquela menina que nunca faz parte das festinhas, e é muito difícil para um educador, principalmente num contexto escolar, e principalmente para os pais, como lidar com isso, porque os sinais são muito sutis. Então, a vítima de bullying, normalmente, ela não pede ajuda, porque o pedir ajuda para a vítima, ela reafirmar que ela é excluída. Então, ela não vai fazer parte ela precisa pertencer. Uma das maiores necessidades humanas é a necessidade do pertencimento. Então, se essa vítima expõe uma situação de bullying, principalmente as meninas, então é o caso que você percebe que elas sofrem caladas. Tem muitas situações de meninas que também eu percebo que, além do bullying social, o que pega muito para as meninas é a questão do bullying relacionado à aparência, que é aquela amiga que faz um comentário maldoso com relação ao cabelo, com relação ao corpo, com relação... Tudo aquilo que, principalmente a adolescente, está num processo de autoaceitação, de pertencimento. Então, aquilo afeta absurdamente. E o que eu percebo é assim, muitas vezes essas crianças, esses adolescentes chegam nas casas e mencionam, principalmente situações de meninas com sobrepeso. A mãe fala, é lógico. Claro que estão tirando sarro, mas você não para de comer. Então, ela não tem apoio de nenhum lado. Os meninos, naturalmente, eles se resolvem. Se é porrada, vai cobrir na porrada. O agressor de bullying, vítima, passa a ser agressor. Aquele que apanhou passa a bater. Então, de certa forma, eles tentam se adaptar à situação. Mas as meninas, é algo muito mais profundo, porque mexe nessa questão da autoestima. Nossa, e aí lembra casos é muito pesado. De jovem. E no caso, que eu saiba até hoje, só meninos... que entram armados na escola e cometem as maiores atrocidades, né? Você vai ver, sempre tem ali por trás uma história de bullying, de agressão, de que não aguentava mais, enfim. Sim. Francine, eu acho que a Má começou o programa falando uma coisa que eu acho muito interessante em termos de bullying, né? Que a gente costuma sempre lembrar da nossa época, então vamos colocar 40 anos atrás, mais ou menos. Natália, Natália. Desculpa, não. Foi ontem, Fale por você. Nossa época não existia. Imagina, isso. Tudo amigo. E acho que a Mala colocou dois elementos, né? Então, assim, acho que, óbvio, numa época onde a gente não dava nome aos bois, né? Sim. E ela colocou um elemento muito interessante que ela falou: restrita a minha sala de aula, aquelas 30 pessoas lá. Quando a gente tá falando hoje no contexto... Aliás, metade daquela sala assiste a F My Brain até hoje. Olha, gostamos gente, dessas pessoas. Beijo. Seus ex-praticantes de bullying com a minha amiga, vocês estão assistindo, olha onde ela chegou. Chupa, galera. Ai, mas voltando aqui, eu acho, o que eu queria falar, Francine, é que como que a gente percebe o bullying no sentido do tamanho do impacto e até da importância quando a gente entra com o digital, com o contexto das redes sociais na brincadeira, né? Que de brincadeira não tem nada. Então, assim, uma coisa é 30 pessoas da sua sala de aula, você já é óbvio uma situação ruim, dolorida. Quando isso vai para uma escala digital, redes sociais e tal, que tamanho, que peso a gente tá dando? É como você subir num prédio e abrir um travesseiro de pena e tentar reaver as penas. É impossível. Por isso, até esses dias, uma aluna minha do meu método, eu criei um método CFA para ajudar educadores a saber lidar com essas situações. A minha aluna trouxe: Fran, você traz a questão da repetição. E no caso do cyberbullying? O cyberbullying, uma única postagem, eu não preciso da repetição. Toda hora ela vive lá, né? Ela vive, eterna. ela está. Eu não consigo apagar, eu não consigo... não sei se vocês lembram do caso no Rio de Janeiro, que os meninos no colégio particular
pegaram as imagens das colegas e alteraram e fizeram falsos nudes. Sim. Então imagine o que é você chegar numa escola, numa segunda-feira, e você saber que todo mundo tem acesso a fotos de nudes que na verdade não é teu corpo, enfim. Mas a dimensão daquilo no emocional, no psicológico. Quando a gente era criança, adolescente, a gente saía e dentro de casa a gente, de certa forma, estava resguardado, mas hoje não. Então essa dor, ela é impactante e ela é constante e ela é tão cruel porque o agressor de cyberbullying, ele está muitas vezes... ele se esconde no anonimato. Com certeza. E aí que é a maior crueldade, porque quando você vai para a escola e você sabe quem é o seu agressor, é mais fácil de lidar. O duro é eu saber que muitas vezes o meu agressor é justamente o meu colega, que pode ter uma informação privilegiada, um ex-namorado que pega imagens da namorada e compartilha. Tanto é que hoje o cyberbullying, a partir de janeiro de 2024, o cyberbullying passou a ser considerado crime, punido com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se não for um crime mais grave. Tamanha repercussão, porque nós tivemos o nosso ordenamento jurídico em 2015, foi a primeira vez que a gente trouxe a ideia do que era o bullying, do que é o cyberbullying, mas trouxe um programa de prevenção e combate ao bullying. Não havia nenhum tipo de punição. Que foi o caso da Carolina Dickmann que a gente falou, ou foi antes disso? Não, o bullying, aqui no caso a lei anti-bullying, né? No caso da lei da prevenção e combate ao bullying. Da Carolina Dickmann foi antes da lei agora que transformou o cyberbullying em crime, o bullying e cyberbullying. Que aí o que acontece? O fato do bullying não ter uma criminalização, de certa forma, ele foi banalizado. Então a escola não precisa se preocupar. Só que em todo esse tempo a gente começou a perceber as repercussões negativas de não haver. E como que o bullying antigamente era punido? Se alguém fazia um comentário, eu vou para o crime contra a honra, pode ser uma calúnia, uma difamação, mas não existia uma tipificação legal. Hoje, bullying e cyberbullying estão previstos no Código Penal. Então, o bullying ele é punido com pena de multa, se não for um crime mais grave, e o cyberbullying com pena de 2 a 4 anos e multa. E no caso, rapidinho, só porque é um adendo, no caso, se é uma criança que está praticando, os pais são responsabilizados. Não, a responsabilidade criminal é pessoal. No caso de uma criança cometer um crime, não é crime, ele vai responder pelas medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E no caso, vamos imaginar que essa criança afetou a moral do coleguinha, a vítima pode propor uma ação civil contra os pais. Então, a responsabilidade civil é dos pais e da escola, eventualmente. Mas a responsabilidade penal é individual, ela não transfere para os pais. Olha que bonito, porque eu tinha separado o negócio exatamente para falar disso. Mas porque eu queria comentar de alguns casos já, onde houve condenação, e aí também vara cível. Mas vem uma curiosidade antes, porque de onde que vem a ideia bullying, né, usada para isso? E aí eu estava olhando, acabei na Wikipedia, onde existe muita edição das pessoas, chegou-se o termo com esta definição foi proposto, e eu achei isso muito curioso, após o massacre de Columbine nos Estados Unidos, em 1999. Para quem não sabe, em 1999, numa escola de Columbine, nos Estados Unidos, 2 rapazes entraram e fizeram o que foi considerado o primeiro massacre em escola dos Estados Unidos. Virou filme, do Michael Moore, que aliás, Tiros em Columbine, né? Tiros em Columbine, vale assistir. E aí, então, essa definição veio de bullying pelo pesquisador sueco-norueguês Dan Owens, a partir do gerúndio do verbo inglês to bully, que tem a ideia de tiranizar, oprimir, ameaçar ou amedrontar, para definir os valentões que nas escolas procuram intimidar os colegas que tratam como inferiores. O bullying é um termo utilizado para descrever vários tipos de violência nas escolas. Então, uma parte de curiosidade aqui, mas, por exemplo, em Belo Horizonte, para quem ainda acha que o bullying é uma coisa que fica ali, todo mundo, cada um se resolve e tudo mais, vamos a um caso de condenação em BH. Não estou falando dos Estados Unidos, estou falando aqui de Brasil mesmo. Uma brincadeira em sala de aula, um caso de bullying gerou repercussão. Era uma menina de 13 anos, ela foi vítima de agressões verbais, o colega tinha 14 anos e se dirigia a ela com apelidos pejorativos e ainda levantava dúvidas sobre a sexualidade dela em público.
Começou com uma implicância desse menino com a minha cliente. No início ele usava apelidos como Tábua, referindo-se à sua magreza, para se dirigir a ela. Com o passar do tempo, as ofensas foram aumentando e ele passou a questionar a sexualidade dela. Vida que segue, os pais da menina chegaram a procurar a escola, que não fez nada para coibir essas agressões, e aí vamos entrar nessa parte, nessa conversa, Francine, até que resolveram levar o caso ao advogado, pediram uma indenização na vara civil, ganharam R$8.000, que vão ser exigidos ao pai da vítima. Mais 2 condenações depois dessa já ocorreram no Brasil, uma em Governador Valadares e outra em Brasília. Tem outros casos que depois eu vou trazer aqui, porque depois vamos falar quando isso escala. O que eu queria entender é, na sua orientação para os educadores, porque muito se consegue perceber em sala de aula, no convívio das crianças, né? Então, você está vendo ali o que está acontecendo. É difícil quando é uma coisa pela internet, onde ninguém está sabendo, mas é duro não chegar a alguma coisa, né? Exatamente. E o que você vem conseguindo orientar para professores que estão tão perdidos quanto os pais nessa história? O que eles podem fazer? Então, eu vou contar um pouquinho do porquê que eu comecei orientar professores, porque esse desejo de estudar mais a fundo o bullying veio de uma dor particular. O meu sobrinho sofreu bullying. E eu venho de uma família de pai advogado, 2 irmãs advogadas, todo mundo sem criatividade, foi todo mundo fazer direito. E o meu sobrinho e a minha irmã, com conhecimento jurídico, ela sentou na minha frente, desmontada, sem saber o que fazer. Falei, agora, o meu filho está sofrendo bullying de exclusão, e até você falou da fono, né? Graças a uma profissional extremamente atenta aos detalhes, o meu sobrinho tem disfluência verbal, ele é o vulgo gago, e ela percebeu que ele teve uma regressão no quadro dele. Por que ele teve uma regressão? E ela falou para minha irmã, procura entender o que está acontecendo nas relações dentro da escola. A minha irmã descobriu que meu sobrinho, infelizmente, estava sofrendo bullying mesmo. E aí? Justamente pela fala. Justamente pela fala. Só que antes, a minha área de especialização é Direito Consumidor. E a relação entre escola e aluno é uma relação de consumo. E eu recebia vários casos, e tá tudo bem, vamos processar a escola e vida que segue. Só que não é vida que segue quando você está na perspectiva da criança que sofre o bullying e da família. Que aí eu comecei a perceber com a minha irmã, falei, se nós processarmos a escola, todo mundo da família estuda na mesma escola. Como é que vai ficar essa dinâmica? Teremos que tirar? Porque é o que acontece com a maioria dos pais. Eles se sentem desamparados, não sabem o que fazer. E qual vai ser a próxima atitude? Vou processar a escola e vou tirar meu filho. E aí? Ele vai para outra escola, mas vai sofrer bullying na outra escola. Então, além do bullying, ele sofre uma violência institucional que é muito dolorida, que é algo muito nocivo para essa criança, e ela começa a perder. E é por isso o desespero dos pais, e eu comecei a entender ali, falei, opa, então, pera um pouquinho. Se eu processar, se eu seguir o caminho que eu conheço, que é o caminho, para mim, o caminho mais fácil, processar, entrar com ação, danos morais, danos materiais, enfim. Quais serão as consequências na vida do meu sobrinho? Nenhuma das consequências era a desejada pela minha irmã. Falei, pera um pouquinho, nós precisamos entender a origem disso. Aí que eu fui estudar o programa anti-bullying do Dan Owens, comecei a estudar todos esses programas, falei, deixa eu entender o que funcionou no mundo todo. Não podemos imaginar que eu tenho que olhar para o bullying e falar, tá tudo bem, simplesmente vamos deixar, porque afinal de contas é coisa de criança. Notificamos a escola para que a escola tomasse providências, mas ali eu percebi a falha, que por mais bem intencionado que a escola fosse, ela não tinha nenhum tipo de subsídios para começar um projeto, ela não sabia, porque a legislação de 2015 falou, olha, você estipula um programa de combate ao bullying, tudo bem? Tudo bem. Como? O que é um programa de combate ao bullying? Aliás, o que é bullying? Aí eu comecei a entrar nessas questões, eu percebi que a maioria dos educadores não conhecia até o conceito básico. Falei, eu vou ter que fazer. Seria injusto para mim processar exatamente aqueles que me fizeram chegar onde eu estou, porque eu vou cortar a minha própria pele, não vai ser algo eficaz. Então, eu vou trabalhar na origem. Foi ali que eu comecei a estudar e criei um método para ajudar os educadores a atuar nos 2 pilares. Eu gosto muito dos pilares, eu falo que o combate ao bullying se resolve com EPI, só que não é o EPI do equipamento pessoal de proteção, é o EPI de educação,
prevenção e intervenção eficaz. Se eu atuar na educação e na prevenção do bullying, eu não preciso ficar preocupada em processar a escola, eu não preciso ficar preocupada... Porque, além de tudo, além de processar a escola, você pode processar os pais dos alunos que cometeram bullying na questão civil. Então, percebam que é dar um tiro no próprio pé e implodir a criança, implodir famílias, quando, na verdade, a minha instrução para as minhas alunas é justamente isso. Vamos atuar na educação e na prevenção. Como? Foi aí que eu criei o método para ensiná-las como atuar nesses pilares. Muito interessante. Não, muito importante. Eu vejo você falando, Francine, vem muito para mim sobre a minha realidade como mãe. Sim. E em muitos momentos você acaba ouvindo tanto sobre cyberbullying, sobre isso te dá uma agonia sobre como eu posso proteger o meu filho. E fica nessa linha tênue entre ele precisa aprender que a vida é assim. E o quanto eu protejo o meu filho. Eu preciso que ele aprenda a se virar, eu vou dar os caminhos e instruções para ele aprender a se defender. O quanto aquilo já passou de apenas uma defesa para algo muito maior. Sim. O quanto a criança também não quer a exposição e não quer ser alvo de conflito dentro da escola. Eu não quero ser marcada como a pessoa que falou ou que contou, e aquilo gera, né, um fenômeno muito maior social, e ela fica taxada como a que denunciou o amigo, aquela que foi lá e contou a verdade, aquela que se expôs, porque quem tá sofrendo, ela simplesmente quer se esconder. Exato. E aí, para mim, passa por uma outra esfera sobre, e até conversas com pessoas que já me falaram, não, eu prefiro fazer hoje em dia homeschooling com os meus filhos, porque eu não quero que eles passem por isso. Então, aí é um alto grau de proteção, porque não quer que a criança ainda não está preparada para se defender. Sim, então, eu acho que quando a gente fala sobre esse apoio entre escola e pais, eu acho que é fundamental, porque a gente precisa da educação como pais, entender o quanto isso daqui está passando dessa linha tênue e é um problema, e o acolhimento, né? Acho que o acolhimento ele não pode vir com uma ação civil. Você precisa se sentir acolhida como pai e mãe na situação na prevenção, quando eu levanto um ponto de alerta da minha preocupação. E eu acho que hoje um grande problema que a gente vive como sociedade é que as coisas só acontecem, isso vai desde saúde mental, quando chega um CID nas empresas que, não, agora vamos olhar para essa pessoa porque ela trincou um atestado, então qualquer coisa pode vir contra nós, vem um processo, vamos chamar advogado, e a gente não está olhando essa pessoa na jornada. E eu acho que isso acontece a mesma coisa no bullying. Sim. Você só fala, ou a escola só toma uma grande providência quando o caso vai para, às vezes, outras instâncias. Mas além do papel dos educadores, o que você acha que os pais são importantes, né, dentro desses pilares? Quais são os pilares mais importantes para nós, pais e mães, a gente identificar o quanto aquilo faz parte da inserção de uma criança na sociedade, o quanto que isso é um episódio, além, né, da repetição, mas... Tá bom, o quanto é o enough, né? Quanto é o bastante? Certo. O quanto é o bastante pra gente atuar? Tem até uma amiga psicóloga que ela fala assim, que o bullying começa em casa. Por que o bullying começa em casa? Começa com aquelas piadinhas que a gente normaliza com as crianças, aquele comentário do corpo da menina, aquele comentário que essa criança muitas vezes... que a criança muitas vezes vê a gente fazer de outras... Até outro dia eu tava vendo um videozinho, a mãe com a menina comendo pipoca, assistindo um Grammy. Olha que ridícula, olha o corpo dela. Olha. Então, esses comentários, a gente cria uma criança que normaliza tirar sarro do outro, ou a gente cria alguém que está banalizando violências. Outra questão, essa nossa criação normalizada, vocês viram a pesquisa, que acho que 38% dos pais acham normais bater em criança como forma de educar. Se uma criança é educada com base na violência, ela normaliza essa violência. E quando ela leva essa violência para a escola, eu me assusto, porque a violência recebida, ela, das duas uma, ou ela introjeta essa violência e a criança
que é o adolescente que vai se automutilar, ou ela exterioriza, que é o adolescente que vai chegar na escola e vai explodir tudo. Então, a gente olhar para isso e fazer uma parceria dentro do método, eu trago muito essa importância, porque o que eu vi é o cenário de guerra. Escola de um lado, pais do outro, um falando, não, eu sou educador, eu sou escola, família que eduque, eu tô aqui para passar o conteúdo. A escola dizendo, não tô nem aí, tô pagando a família, eu tô pagando a escola que se vire. Quando, na verdade, existe uma necessidade de ambos, a responsabilidade é compartilhada. Nós estamos falando de seres em formação, nós não estamos falando de criminosos. E eu percebo esse pêndulo, sabe, Lu? Ou é o 8 ou 80. Nós não conseguimos transitar no meio do por que eu não posso atuar, conversar com meu filho desde muito cedo sobre o que é, sabe? Você é a mãe que vou proibir total o celular? A gente sabe que faz mal, mas a gente sabe que tem a realidade que às vezes foge do nosso controle. Mas eu tenho que ter, se eu entreguei um celular na mão do meu filho, eu tenho que chegar para o meu filho e dizer, isso aqui é uma arma, você não está sozinho, o que você fizer de comentário aqui terá repercussão. Sabia que saiu primeiro a condenação de cyberbullying? Um menino de 10 anos, a família teve que pagar, acho que não lembro o valor, mas foi coisa de 12 mil reais para a família da vítima. Então, filho, vem cá, você pode usar o celular, mas saiba que cada comentário que você fizer tem repercussão, que é o papai e mamãe que vai ter que pagar. Que o amiguinho deve ser respeitado pessoalmente e e no universo virtual. Eu tenho que ter letramento digital. Nós, como pais e mães, precisamos ensinar os nossos filhos como se comportar, porque a gente está preocupado com material, com como eles vão... Sim. Se eles vão se destacar, se eles passarão na melhor universidade, mas a gente tem que pensar nas habilidades socioemocionais. Essas crianças vão... E não adianta querer criar numa bolha. Os nossos filhos são crianças de uma outra realidade diferente da nossa. Então, é importantíssimo trazer essas realidades para os nossos filhos e manter esse diálogo. A escola só muda se ela abrir nenhum programa de combate anti-bullying, é eficaz se não tiver a presença dos pais. E a presença maciça desde um projeto anti-bullying. Esse projeto tem que ser feito com todos os envolvidos, com alunos, com família, com os educadores e com a comunidade escolar. Se eu não trago todo mundo para construir esse projeto, e não é um projeto top-down, é um projeto que é construído numa espiral crescente. Se eu não trouxer essa ideia, infelizmente, a gente vai ter que tomar atitudes assim extremistas. Já não vou levar meu filho... A escola é um lugar maravilhoso, é um lugar de convivência. Nós passamos pela escola, nós somos frutos da escola. E como que eu vou privar o meu filho disso? Eu preciso simplesmente abrir para esse diálogo que não é simples. Eu acabei de falar com você no começo que preciso abrir sobre educação sexual, eu preciso abrir vários assuntos para que eles saibam das consequências dos atos deles. Porque, infelizmente, se eu sou um pai e uma mãe que normalizo violência, eu não posso me assustar de saber que a violência está chegando até a escola. Sim. E a gente não pode lavar as mãos, nem escola e nem família. Pra mim, qualquer programa que uma escola pense de bullying tem que começar com os pais. Exatamente. Né? Porque como é que você ensina uma criança a não ser preconceituosa se você é? Exatamente. Né? Se você é o primeiro que tá tirando sarro, que tá chamando disso, chamando daquilo, né? É um negócio que não tem como descolar. Mas falando especificamente agora das escolas, Francine, queria um pouquinho do que o seu método propõe mesmo de abordagem prática. Certo. Então, se você é um professor, né, é um educador e começa a presenciar o bullying, como que o professor deve agir? Como é que é essa ação? Perfeito. Então, eu falo que tem os três pilares. Então, o professor primeiro precisa mapear qual momento eu estou. Estou no momento que o bullying está acontecendo, eu tenho dentro do método até o protocolo. Se eu tenho uma situação de bombeiro, o bombeiro não fica, ai, gente... Tá pegando fogo, parece fogo, deixa eu pensar. Será que eu devo pegar a mangueira ou será que eu devo chamar alguém? Não, é simplesmente ele tem que ter muito claro qual é a ação que ele vai tomar. Então, quando eu percebi que não havia esse momento, esse time dos educadores não saberem o que fazer, e qual era o erro maior que eu mapeei? Como eu não sei o que é bullying, eu entendo que bullying, conflito, está tudo no mesmo balaio ali, no mesmo cesto. Pede desculpa para o amiguinho.
Quando eu coloco um agressor de frente para a vítima, eu cometo a maior atrocidade da minha vida. Porque esse agressor vai olhar e falar assim: desculpa aí, Marina, desculpa. A hora que eu saio daqui, eu chego no teu ouvido e diz assim: eu vou acabar com a tua vida. Você não tá entendendo. Então, caraca, ela falou com tanta música, eu fiquei até com medo aqui, hein? Só pra dizer. Aquela violência que era desse tamanho, que poderia e deveria ter uma intervenção assertiva, porque qual é a intervenção assertiva? O agressor, vamos imaginar assim, que é um grande teatro. O bullying é um teatro de horror, eu falo. Existem os personagens, que é a vítima, ou o alvo de bullying, o agressor e os espectadores. O agressor, ele tem uma moral invertida, ele precisa depreciar o outro, porque normalmente as pessoas que têm problemas emocionais, ela precisa diminuir o outro para ela se sentir grande, né? Então ela não se sente grande por ela só, ela precisa humilhar o outro, seja na escola, no ambiente de trabalho, nas relações, eu preciso humilhar porque aquela pessoa está me incomodando. Só que ele tem uma plateia que valida aqueles atos dele. Então, aquela plateia acha bonito, tem os que concordam e tem os que se calam por medo de serem vítimas. Se o educador percebe esse cenário e interrompe imediatamente, ele consegue controlar a erva daninha que começou a nascer. E qual é a abordagem ideal? A abordagem ideal são abordagens individualizadas. Eu percebi que você humilhou a Lu, eu chamo você de canto e falo: Nath, vem cá. A Lu está se sentindo extremamente humilhada porque você fez um comentário... Não, porque alguém fez um comentário que feriu a autoestima dela. Você vai dizer assim: eu não fui. Ô, Psora, eu não fui. Claro que não. Sabemos que não, Nath, eu sei que não. Mas como é regra da nossa escola fazer com que a Lu se sinta bem, qual a ideia que você tem para a gente fazer a Lu se sentir melhor? Então assim, quando a pessoa percebe que ela não está sendo julgada, ela joga as pedras e fala: então eu estou ajudando? Então vamos lá, eu acho que ela precisa, a gente, sabe, professora, a gente pode fazer isso com ela, ajudar... E ele começa a perceber que ele está construindo. E aí você pede para ele escrever. A hora que ele escreveu, ele firmou um compromisso com você. Quando ele firmou um compromisso com você, paralelamente a isso, você vai cuidar da Lu. Lu, eu percebi que você ficou mal, aí eu vou cuidar da autoestima da Lu. Porque o que acontece? A vítima, ela tem uma autoestima fragilizada. Então eu tenho que dizer para ela, você não é merecedora dessas violências, tá? O que a Nath fez com você foi errado. A forma como ela falou com você foi errada. E eu vou te ajudar, eu estou aqui para você. E ela se comprometeu comigo de não repetir. Tudo bem? Tudo bem. Você percebe que você ficou segura? Uhum. Eu cuidei de você, eu trouxe você para repensar os seus valores, porque a condução do bullying é trazer o agressor para a compreensão da empatia que falta e para a vítima para a autoestima que falta. E essa compreensão não pode ter uma plateia. Claro. E no paralelo, eu trabalho com as testemunhas, inclusive tem um método, um sistema de apoio entre iguais, que são as próprias testemunhas, que alguns alunos podem escolher entre eles os mais empáticos porque a vítima vai ter muito mais coragem de conversar com um colega do que chegar para você, educadora. Sim. Oi, eu tô sofrendo bullying. Sim. Não. Eu sei que a Fran é da equipe de ajuda. Você vem para mim: Fran, eu não tô me sentindo bem. Olha, aconteceu isso. Então eu vou noticiar aqui. E os educadores, sabendo como intervir, vão fazer essas abordagens individualizadas, primando sempre pelo respeito, pela compreensão de que são crianças e adolescentes em formação e pelo fato de que eu estou lidando com pessoas, não como criminosos, aí que é o problema, né? Aí é o problema. Eu lembro de um caso que um cinegrafista amigo meu, que era uma figuraça. Aí ele contou pra mim que ele foi chamado na escola porque o filho dele bateu num amiguinho. E aí ele chegou lá e estava lá de fora da sala da diretora, esperando, e o pai do menino apareceu.
O filho dele bateu na amiguinha. E aí o pai do menino tava lá. Só que aí o pai do menino começou a falar umas coisas pra ele. Pô, seu filho bateu no meu filho. O que ele acabou fazendo? Batendo no pai. Bateu no pai. Eu falei, você tá de brincadeira? Você quer que o moleque não bata na escola? Você resolve as coisas batendo? Exatamente. A minha dúvida fica, se nessa orientação para professores existe o vamos olhar a família? Porque se eu não tenho o acolhimento familiar e esse comportamento traduz também uma necessidade de me fazer respeitado na vida, porque lá em casa eu apanho, sabe? Porque ninguém me ouve. E é natural do ser humano, ainda mais o jovem, que é totalmente ainda informação, é hormônio andar com pau, sem clareza exatamente de quem ele é no mundo, Cérebro ainda não completamente formado. Pois é, enfim. e aí assim, eu vou tentar me satisfazer de alguma forma, nem que seja ganhando uma sensação de poder, arrasando com a vida alheia. Existe essa orientação também de um trabalho de busca dentro da família? Imprescindível. A família precisa ser educada. Inclusive, até eu, sabendo dessa necessidade, eu criei o e-book para os educadores, que no caso são os meus alunos, educarem as famílias. Então, porque é mais ou menos... Posso colocar o link no descritivo? Pode, do e-book, eu vou fornecer para vocês. Então, atenção, quem tiver interesse, o link do e-book aqui aqui na nossa descrição. Então, e aí o que acontece? O fato é que os pais, como muitas vezes, né, os psicólogos podem abordar isso de uma melhor forma. Você chega e diz assim, eu não sei o que está acontecendo, meu filho está tão agressivo, como se ele dormisse santo, acordasse agressivo, e o problema é a criança. Aí você recebe aquela ligaçãozinha, preciso conversar com a mãe. Como com a mãe? Como com a mãe? É verdade esse bilhete que você vai ter que conversar comigo? Sim. Então, quando a gente vê essa questão da abordagem do bullying, que é todo mundo. Porque eu sou procurada pelas escolas que chegam, Fran, pelo amor de Deus, tá tendo muito bullying. Vem dar uma palestra? Eu falo, gente, já posso ir. Para quem vocês querem a palestra? Para os alunos? Para a família? Ou para os educadores? Porque assim, não é para cumprir. Não. A palestra é um paliativo do pilar da educação. Então, assim, é a nesgazinha do primeiro passo que eu preciso ter para começar a agir diante do bullying. E a gente quer solução rápida, a gente não quer fazer enfrentamentos, e tem muitos educadores que falam assim, gente, eu vou ter que conversar com as famílias. Sim, vai. Sim, vai. Essas famílias precisam ser letradas no bullying, essas famílias precisam saber que elas são responsáveis conjuntamente com a escola pelo desenvolvimento socioemocional dessa criança. Muitas vezes, você quer ver um exemplo? Entrou no meu método uma conselheira tutelar e ela chegou para mim assim, 15 dias de curso. Pelo amor de Deus, eu tô com uma família aqui, com um advogado, com todo mundo, um menino com uma tesoura. O que eu faço? Aí eu falei assim, espera um pouquinho, vou te mandar o protocolo. Mandei o protocolo pra ela, vou seguir passo a passo. Daqui a pouco ela me contou. Ela chegou, tava com o caderninho assim, o menino chegou e fez assim, fala. Não é... Aí ela lembrou, porque o método CFA tem os pilares, adoro, pode ver. Conexão, fortalecimento e ação. Você vai se conectar com essa criança, você vai fortalecer a autoestima dela e você vai agir para que ela tome atitudes na mudança do comportamento. Então ela falou, bom, eu vou seguir os métodos, vou seguir o método, vou seguir. Aí ela pegou e soltou a caneta. O cara falou assim, eu sei que você vai escrever, o cara, um menino, eu sei que você vai escrever um monte de coisa má de mim aí. Ele falou, não, eu quero saber qual desenho que você gosta. Eu gosto do Naruto. Que legal, e como é que é o Naruto? Aí ela começou a entrar, ela falou, bom, eu tenho que me conectar com esse menino de alguma forma. Resumo, ela descobriu que esse menino, a violência dele vinha de um lugar, de uma família, que o pai e a mãe eram surdos e mudos. Ele não conseguia se comunicar com ninguém. Então, a única comunicação que ele tinha era a comunicação da violência. Enquanto a escola simplesmente pegou essa criança e levou até o conselho tutelar, tipo assim, quebrado, essa xícara tá quebrada, conseta ela para mim. Quando ela atuou nesses 3 pilares da conexão, fortalecimento e ação, ela descobriu que ele não tinha amigo, que ele estava triste por não ter amigo, porque ele não conseguia conversar com ninguém gostava dele, e ele teve o compromisso com ela de fazer pelo menos um amigo. Ela me ligou, Fran, eu consegui o compromisso dele. E o menino mudou completamente.
uma única pessoa que teve a capacidade de olhar, sabe aquele filme Avatar? Sim, eu vejo você. Sim. Eu vejo você. Essa capacidade de alguém olhar para essa criança muda. E aí a gente começa a estudar o caso de Realengo, a gente vê a história do menino que foi vítima de bullying que não foi visto. Então, uma única criança transforma como uma única criança é capaz de massacres. Então, a gente escolhe. Vamos pegar no colo. 10. 10, meu muitos Deus, 10. milhão de 10. Ai, Tanta Jesus coisa pra amado. refletir nesse programa, né? Eu tô perdida. Quem que fala agora? É você. Sou eu? Ok, tá. Vera, deixa eu ver. Eu já falei que eu tenho TDAH. Acho que era você, então. Não, eu acabei de perguntar pra ela da escola. Toda essa não, porque eu tava pergunta foi da esperando escola. aqui. O duro é que a gente começa, eu já Não, nem mas sei de onde ver. Tá tão boa a história que a gente tá aqui. Nossa Senhora. Começa a abrir um monte de janelas. Começa a abrir um monte de janela. Porque pra essa aqui eu já fui pra outra coisa. Eu trouxe alguns casos que envolvem. Para falar um pouco da gravidade do que a gente está conversando, porque tem gente que olha a coisa do bullying e fala do mimimi, né? É um mimimi. É claro que a gente vive num momento da história da humanidade, com uma geração. Fizemos um programa bem rico sobre a geração neném, que descobrimos nessa conversa do processo de formação do cérebro das crianças, que não tendo os estímulos adequados, não tendo a autorregulação importante para a formação do cérebro, de fato afeta no quanto a gente consegue lidar com algumas coisas ao longo da vida e não fica mais difícil para a gente lidar com as adversidades. Então, ficando mais difícil lidar com as adversidades num processo onde já na adolescência é difícil, talvez a gente fique mais sensível a coisas que em outras épocas não ficasse. Então os pais olham e falam, baita do mimimi, vai lá, se resolve, enche a porrada na cara do moleque e tá resolvido. Existe a necessidade de você ter a capacidade de se defender, mas tem um limite para isso também, né? Então uma coisa é eu saber responder à altura. Qual que é a altura quando tem 30, 40, 100 mil pessoas me achincalhando nas redes? E é interessante porque a gente, adulto, não sendo talvez numa situação de fragilidade dessa geração, hoje se pega, meu Deus do céu, aqui nas redes, nas nossas publicações e tudo mais, aparecem uns seres, umas figuras assim, com sérios problemas psicológicos, mas que gastam o dedo delas para escrever umas coisas que às vezes, se a gente parar para prestar atenção, você fica meio, poxa vida, né? Você precisa olhar para ele e falar assim, eu vejo você. Eu vejo você. Ai, querido, eu vejo você não, eu deleto você, bem. Eu vejo você para bloquear. Se você, eu vi você, não gostei de você, deletei você. Tchau. Mas é difícil, então assim, se você não tem uma estrutura para segurar, ou para relevar, ou para realmente desencanar disso, até um certo ponto, fica muito sensível mesmo. E aí isso vai elevando, você vai elevando. Então assim, menino Matheus de 15 anos, foi morto. Ele era acima do peso, grande, sofreu bullying, foi lá, bateu nos 2 agressores dele. Porque chega uma hora que não aguenta. Não aguenta. A vítima vira agressor. E um dos caras que foi agredido por ele foi lá e matou ele. Belo Horizonte, um outro caso, um menino, um aluno do 9º ano, espancado por 6 meninos por ter recusado agredir um outro jovem. Nossa. Quer dizer, enfim. Uma menina que apanhou na escola, há 1 mês ela foi vítima, vinha sendo vítima de bullying, chamando ela de gorda, que ela tinha um monte de estrias. Aí eu só entrar em depressão, nem quero ler tudo isso aqui, assim, não, mas... Você precisa respirar depois de ler todos esses casos. São casos que vão escalando e o jovem é natural. Qualquer um que está assistindo lembra, a não ser que você ainda seja jovem, mas lembra que em algum momento a gente gostou de fazer parte da turma. E aí alguém que era o excluído ou que era o motivo de tiração de sarro, a gente tem uma sensação de poder, né? Claro. Né, estou na parte legal da turma, né? Que é horroroso. Estou do lado do agressor, ele é meu amigo, então nada de mal hoje aconteceu. E assim, e é horroroso, mas gente, isso é do processo da humanidade. Mas a coisa está tomando uma proporção tão grande, onde essa violência está mais agressiva, o tamanho das coisas está muito maior e os jovens estão morrendo. Exato. Seja porque em situações como essa, né, o lado opressor, agressor, chegou ao ponto de um assassinato, seja porque ela não conseguiu mais lidar com a quantidade de coisa. E isso muito frequente, inclusive, com meninas, com bullying ligado a questões físicas e até a exposição de relatos íntimos e tudo mais, né? Por que, no seu olhar,
que também já tem um pouquinho de estrada como eu, pouquinho de estrada, Pouquinho. como nós. Você entende que hoje a gente está com uma sensibilidade maior, os casos estão mais agressivos, a sociedade parece mais agressiva nesse sentido? A gente tem uma sociedade que banaliza um discurso de ódio, uma sociedade que acha normal os haters, então pessoas com vazio existencial que precisam aparecer de alguma forma, mas é interessante o que você trouxe, a ideia da gente ter a percepção de que eu preciso deixar o meu filho passar por uma dificuldade para se fortalecer, quando na verdade o processo é contrário. Vamos imaginar, nós que somos adultas, maduras, e se temos problemas, consultamos um advogado, vamos atrás dos nossos direitos, você tá mal, você liga para uma amiga, não tô... E a criança? A criança não tem recurso, e a gente acha que ela tem que ser colocada na cova dos leões, e vamos ver, porque afinal de contas, vamos esperar ali morder, porque ele vai sair forte dali, afinal de contas, é importante para ele. Não é isso, a criança precisa ser conduzida. Ela não tem maturidade para dar conta de uma situação de cyberbullying. Imagine uma situação... A gente não consegue. Como que você conseguiria chegar e olhar para o porteiro do teu prédio sabendo que se vazou sua nude. A Carolina Dickmann, que é o caso, né, que a gente viu. Então, assim, é muito importante a gente olhar, e não é mimimi, porque hoje nós temos muita informação, mas não adianta ter muita informação se nós não colocamos nada em prática. Então, acho que a gente está numa demanda muito grande de informação sem consistência, de aplicabilidade dessas informações. E foi exatamente isso que eu percebi. Nossa, tem lei, tem Constituição, tem Código de Defesa do Consumidor, e nenhuma escola sabe o que fazer. E assim, do Iapoque ao Chuí, eu tenho alunas de todas as partes do Brasil. Fran, estou perdida, não sei o que fazer. Eu falei, calma que isso não é privilégio da tua escola. Porque não adianta eu criar uma lei e não saber como implementar essa lei. Não adianta eu ter informação sem saber como ajudar, como conduzir essa criança, como proteger essa criança. E fica assim, né? Então, existe... Só um adendo que eu falo para as minhas alunas. Uma das coisas... O primeiro passo, eu preciso começar a nomear a violência. Uhum. Se uma criança cresce num universo que ela banaliza a violência, ela não sabe nomear. Então, o primeiro ponto é nomear. Se eu nomeio, eu compreendo. Se eu compreendo, eu sinto. Se eu sinto, eu ajo. E qual é a atitude das escolas? Como eu não quero nem nomear, deixa pra debaixo do tapete. Mete ali na coisa pra um dia a gente pensa no caso. Nossa, espera acontecer o primeiro pra eu pensar nisso. Se vier um processo aqui, a gente começa a pensar. Se morrer um aluno, como aconteceu em Praia Grande com o Carlos, aquele menino que foi há pouco tempo, menino que ainda falava pra mãe, não sei se vocês viram a entrevista, ele falou pra mãe que ele queria começar a correr e fazer esportes para ficar forte e proteger os outros alunos. Olha o nível do desamparo dessas crianças. Jesus amado. É até uma provocação para nós, porque eu lembro da entrevista com o Christian Dunker, ano passado, belíssima entrevista. Ele é maravilhoso. Geração Depressão. E uso de redes sociais. Porque ele falou pra gente, ele falou assim, olha, a gente vai ver o resultado do que as redes sociais têm causado, né, nessa geração, daqui 30 anos, de fato, né? Mas a gente fala aqui várias vezes dessa não conectividade dos mais jovens, das crianças, porque elas estão tão nas redes sociais, tanto no digital, tanto naquela coisa, e o Dunker falou naquela entrevista que a intimidade já não existe tanto, né? Você conhece pessoas, você até convive lá na escola, mas não tem intimidade, não tem, né, onde você confia, onde você tem troca e tudo mais, que também para machucar o outro, você não tem tanta empatia, porque você também não conecta com as pessoas. E se eu tenho menos empatia numa fase da vida onde tanta coisa está acontecendo, com tanta fragilidade interna, com tanta falta de estrutura interna, como que você lida com os outros, né? E talvez, e eu tô totalmente jogando aqui porque eu não tenho noção. É uma bomba relógio o tempo todo. É uma bomba relógio o tempo todo, né? Eu queria dar um relato de uma prática que não sei se é certo ou errado, mas é a forma que eu tento, como mãe, passar por essas situações com a minha filha. E eu acho que na vida, no mundo adulto, nas nossas jornadas de trabalho, a gente aprende a se planejar. Sim. Você faz um planejamento para viver uma situação. E muitas das formas e dinâmicas que a gente vê corporativas passa por vamos encenar.
uma situação. Perfeito. Então, você encena uma situação que você está num diálogo com o cliente, técnicas de negociação. Se o cliente falar isso, o que você responde? Se você faz... Então, eu venho fazendo algumas encenações com a minha filha sobre momentos que ela vem passando na vida dela. Então, como que você vai viver essa situação? E isso me ocorreu pela uma situação na minha casa, em que uma ex-funcionária que era a babá da minha filha, comigo muitos anos, quer dizer, a única babá que ela teve, depois que ela saiu, ela nos processou. E uma pessoa que a gente confiava e tinha uma relação direta com a minha filha, quando ela saiu, ela teve bebê, a gente deu assim... Pelo histórico dela, a gente deu mais 5 salários, a gente ajudou no chá de bebê, então pra mim foi uma dor muito grande. E meu maior medo era minha filha encontrar com essa pessoa na rua, enquanto eu não estivesse, e essa pessoa, por ter tido um contato muito próximo, de alguma forma levasse a Beatriz na fala dela. Então eu comecei a encenar situações. Se você encontrar essa pessoa na rua, o que você vai fazer? E foi ali que eu descobri o poder dessa ferramenta, porque a gente precisa de uma ferramenta. Eu falei, se você encontrar essa pessoa na rua, o que você vai fazer? Mas ela não é ela. Eu falei, não. Aquela versão dela não é mais a versão que se relaciona com a gente. Ela mostrou um lado dela que a gente, como família, não quer perto. Então eu falava muito isso pra ela, e a gente, como virar essa chave de uma pessoa que tinha uma relação muito de confiança, né? E eu vivi, e eu encenei isso com ela tinha 5 anos, quando isso aconteceu. Ela não esqueceu. Ela falou, mamãe, você lembra aquela vez que a gente encenou? E aí eu peguei essa forma para passar com ela algumas situações na vida do desenvolvimento de uma criança. Minha filha é uma menina de 10 anos, vai fazer 11, com 1,60 m. Nossa. Eu tenho 1,76, o pai 1,84. Ela é uma criança alta. E ela já sofre um bullying por ser não pertencente a uma expectativa. Padrão, porque é um padrão de expectativa. E aí eu falo pra ela, vamos viver essa situação. Se alguém falar isso pra você, como que você vai reagir? E eu tô contando esse relato porque eu acho que eu posso ajudar outras mães, outros pais a usarem essas ferramentas de encenação de situações, que no meu caso foi específica, mas ela aqui conversando, né, com todo esse letramento que você tá trazendo pra gente, ela se aplica perfeitamente a situações de bullying. Olha que coisa bacana, né? Quando as escolas se abrem para isso, quantos universos maravilhosos de pais eu posso trazer para a escola para poder ajudar com bullying. Então, tem um caso de uma aluna minha que falou assim, eu tô com um problema seríssimo, tem um menino autista que está sendo vítima de bullying. Os alunos, eu falei, traz a família desse aluno para explicar para os outros colegas o que é o dia a dia de uma família de uma criança autista. Manda essa mãe contar o relato desde o nascimento, quais eram os sonhos, as expectativas que ela tinha, o que aconteceu, que eu assisti ao último programa, exatamente, eu lembrei disso. Quando eu olho na perspectiva do outro, como eu me sinto. E essa encenação, até esses dias eu postei eu fiz um post de uma menina francesa, que a mãe chega para ela fala assim, a professora diz que a Justine é mais educada que eu. Aí a mãe fala, o que ela fez é o quê? Aí ela fala, comparação, isso, e comparação é o quê? Veneno? Isso, veneno. E o que a gente faz com veneno? A gente não bebe, porque senão passa mal. O que você faz? Ignora. Então assim, perceba que essa mãe conduziu a criança da mesma forma que você faz com essa encenação. Mas eu trago a importância da gente trazer esses conhecimentos vastos dos pais para dentro da escola, para que a escola aproveite e não enxergue os pais como inimigos, mas sim como parceiros. Maravilhoso. Tá todo mundo querendo a mesma coisa, exatamente, né? Exato. Em cima disso. E eu acho que isso acontece porque você falou, logo no começo da sua carreira, a relação empresa, escola e pais é uma relação de consumo. Exato. Ela virou uma relação comercial. Exato. Só que a gente está falando de uma relação comercial que está totalmente ligada à formação de cidadão. Humana, então ela é comercial, mas nem tanto. Exato. Então eu acho que uma grande diferença hoje é que a gente não vive o senso de comunidade. A partir do momento que a escola e os pais entenderem que é uma comunidade, o que a gente está fazendo, a gente vai ter uma troca e menos
um lado versus o outro. A gente tem que ficam as crianças. A gente precisa se aproximar para tratar isso como um olhar muito mais de comunidade. Sim, e como 2 adultos que somos, né, tanto a escola quanto os pais, podemos trazer essa formação muito mais leve. A gente precisa ajudar as crianças a viverem com leveza. Exatamente, perfeito. Perfeito que você colocou. Oi, Nath. Eu já sei, é a última. Mas você sabe que eu sempre pergunto, assim, me pergunto muito, né? Que eu acho que a gente parece andar de um lado e retroceder do outro, né? Quando o assunto é bullying. Então, assim... Caranguejo, né? A gente vê hoje, se você pensar as novas gerações. Então, hoje a gente fala muito mais dessa questão do padrão corpóreo, por exemplo, com muito mais, né, abertura. Então, se tá colocado na mídia, né, essa ideia de novos corpos estão ocupando espaços, né? Enfim, pessoas pretas, pessoas enfim, né, mais. Obrigada, galera. E também isso, eu acho que a gente tem tantas coisas, tantas pessoas saindo do padrão de todas as formas. Então, que era de se pensar que o quê? Que a gente ia ter menos o bullying, né? Com tudo isso. Então, né? Hoje eu sou trans, hoje eu tenho gênero fluido, hoje eu sou queer. Então... E a gente vê os casos de bullying aumentando, assim. Então, realmente, eu acho que é um pouco do que eu acho que a gente tem que devagar, que é uma sociedade realmente que não aceita o diferente. É exatamente isso. Então, você, né, que... eu sou fora do padrão, por eu ser fora do padrão, eu me dou o direito de criticar o padrão. Eu sou o padrão, então eu vou criticar o fora do padrão. Quer dizer, ninguém consegue sair disso porque você não consegue olhar pro outro e se ele não é o seu umbigo, você não reconhece. Exatamente. Né? Eu acho que é isso, assim, que a gente tá indo. A importância de uma educação racial na escola, porque até tem uma amiga que ela faz um trabalho maravilhoso, Sara Carolina, sigam, tô indicando a Sara. Mas ela é maravilhosa, ela conta, eu nunca tinha pensado na perspectiva da mãe preta, do medo que ela tem de frequentar lugares que pra gente, ela conta histórias de que antes ela ir para alguns lugares, ela entra na avaliação do TripAdvisor para ver se tem algum tipo de comentário racista. Porque ela tem medo daquele lugar ser hostil para os filhos dela. O medo que uma mãe preta tem de um filho adolescente sair, ela falava, olha, você toma cuidado, não leva, se alguém fala mais alto com você, toma cuidado com o que você vai responder. Então, quando eu abro o meu olhar para enxergar as perspectivas diferentes da minha, eu não consigo ter preconceitos. Agora, o que eu percebo é esse fechamento desse universo, assim, olha, outro dia até o meu filho trouxe algo assim, mamãe, por que algumas pessoas falam de uma religião que aquele é irmão? Eu não sou irmão dele? A gente não é da mesma raça humana? Filho, porque dentro da igreja dele acha que é isso. Então, se a sua religião é diferente da minha, você é endemoniada, entendeu? Então, esses discursos preconceituosos... Essa polarização, já que você... E nós vimos muito isso, né? Nessa época de política, sim. Enfim, famílias sendo dissociadas por conta de não aceitar o outro. Tá, o que você disse não agregou pra mim, passa reto. Mas não, a pessoa sente necessidade de voltar lá e te humilhar, porque eu preciso lacrar. É isso aí. Então, nós somos a época da lacração. Né? Da chateação, gente. Mas pera um pouquinho, eu ouvi um barulho, vocês ouviram? Você ouviu agora, ouviu. Olha lá, por quê? É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, a gente dá aquele arremate nessa conversa. Estamos falando aqui, né? Bullying, a culpa é da escola ou da família, mas eu acho que a gente chegou à conclusão de que a culpa é da sociedade. Eu ia falar, a culpa é de todo mundo. A culpa é de todo mundo, né, Nath? Ninguém sai inocente, né, Nath? Eu acho que eu meio que dei o boom antes, né? Quando eu falei da questão do olhar da diferença. Nath. Bundado. Olha lá o bullying, o meu bundado também.
Realmente, eu acho que, né, a culpa do bullying é a sociedade, não tenha dúvida. Acho que a gente é essa sociedade que não consegue olhar a diferença, né? Que perdeu essa capacidade de dialogar diante da diferença, de ser empático diante de uma visão que não é a sua, diante de qualquer coisa que sai milimetricamente do que você pensa, do que você acha e da sua régua. Exatamente. Então, eu acho que assim, esse programa, ele é um pedido para que estejamos como comunidade mesmo, Lu, você bem pontuou. É um desejo de comunidade, de que todo mundo se una a favor de educação, a favor de conseguir olhar mesmo para essa questão de uma forma bem séria, porque o assunto é muito sério, né? Não é um mimimi, a gente viu as consequências. E que seja assim, ao invés da gente ficar procurando os culpados, que todos assumam a parte da sua responsabilidade e estejam juntos nisso. Então, acho que é por aí. Lindo, lindo, lindo. Lu? Eu acho que a palavra culpa é tão forte, né? E a culpa da sociedade, eu acho que a culpa é de quem não se mexe, nesse caso do bullying. A gente precisa se mexer. Como ser humano, como cidadão, não é porque ninguém está falando nada que eu não tenho que começar a falar sobre o assunto. Então, eu acho que a gente precisa, é nossa responsabilidade, a gente fala aqui muito sobre autorresponsabilidade de frente a vários temas, mas eu acho que também é nossa responsabilidade provocar, puxar isso. Se não está vindo da escola, vamos ser nós os agentes da transformação, vamos ser nós aqui, pais, para fazer esse movimento juntos e não viver essa polarização. Eu acho que a gente precisa ser muito mais unido, a gente só vai conseguir fazer com que o bullying diminua, acho que não existe sumir, ele vai diminuir a proporção, se nós nos unirmos, né, perante ao mundo e as próprias autoridades, escola e pais juntos, a gente vai fazer a diferença. Se a gente continuar brigando para procurar quem é o responsável, a gente não vai fazer a diferença na formação de cada uma das crianças. Então, acho que esse é o mais importante. A gente tem que tirar o nosso egoísmo de lado, a gente tem que não procurar culpado, a gente tem que fazer diferente. Porque quem vai sofrer serão os nossos filhos, de alguma forma. Então, vamos ajudar eles a não sofrerem. Eu acho que a gente viveu um bullying silencioso que, vou te dizer, eu acho que é mais difícil, tá? Não tô falando que tá sendo fácil para essa geração. Mas o bullying sem conhecimento, sem letramento, para uma criança enfrentar lá na frente, traz dores no adulto de hoje, que a gente está tratando na terapia. Eu falo que fico muito feliz que o bullying está sendo falado. Querendo ou não, quando vira lei, isso provoca mudança. Então, eu fico muito feliz, né, num assunto tão difícil. Os relatos que a Marina trouxe são extremamente impactantes, mas, de novo, a gente está falando sobre isso. Então, a partir do momento que a gente tem consciência, a gente não pode ficar sentado sem fazer nada. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Nota 10 aqui. Nota 10, nota 10. Eu entendo que a prevenção é muito melhor do que qualquer coisa, em qualquer situação. Então, fica o pedido nesse momento do boom para que, se você é educador, olha que oportunidade incrível também para conhecer o trabalho da Francine. Mas entenda, se você é pai, que você hoje tem respaldo jurídico. Deus perdoe ficar judicializando tudo na vida. Mas existe esse respaldo, existe essa estrutura, existe essa como é que fala quando já foi julgado, deu certo e agora tem uma... jurisprudência. Jurisprudência, obrigada, você vê, não uso muito essa palavra. Tem jurisprudência, então assim, não se sinta sozinho e sem a quem recorrer. Existe, você pode ir atrás e deve ir atrás. Porque, de alguma forma, se não está, a prevenção não está acontecendo, e acho difícil que quando ela é bem feita, que ela não dê resultado, então assim, e segue, não precisa deixar e não deve deixar a criança continuar sofrendo isso. É importante botar a boca no trombone e use a justiça para isso, porque vai acabar servindo de exemplo, isso é muito rico, fique atento. Francine, muito obrigada, hein? Eu que agradeço vocês pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, que a nossa mensagem toque muitos corações, porque é o que eu falo para cada uma das minhas alunas, vocês não vêm só, vocês trazem. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a pesquisa, que cada educadora que entrou no meu curso tem, em média, 600 a 800 alunos sob sua responsabilidade. E quando eu comecei esse projeto, eu pensei, se eu mudar a vida de uma única pessoa, valeu a minha existência. Então, que bom que a gente está aqui e estamos atingindo tantos corações. Obrigado por vocês serem mais uma porta aberta. Obrigada a você. Olha, e na tentativa de ajudar a sociedade a pensar
a conectar melhor, a evoluir, né? A gente ter mais empatia, tem tanto programa rico aqui na F My Brain. A gente traz esses assuntos porque a gente quer que a saúde mental de todos nós, porque somos seres que tentam praticar tudo isso, que a gente aprende com os nossos convidados, que a gente viveu e vai né, passando por esses momentos, a gente faz essas trocas aqui. Então, por favor, faça a nossa voz chegar mais longe, compartilhe esse conteúdo, acione o sininho, siga aqui, participe do nosso clube de assinatura para que esse projeto continue aí para todos sempre, muito maravilhoso. E muito obrigada por você que nos acompanhou até agora. Adoramos comentários. E aí, você já viveu alguma situação? Faça essa troca aqui com a gente também. A gente volta semana que vem, lembrando dos nossos canais no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no nosso Instagram, atenção meninas, @FMy.brain. Muito bem. Já temos até uma pessoa no nosso jornal. Mais uma vez, alguém comentou que sente saudade, caso a gente não fale isso, né, que gosta. Eu tenho um amigo, Henrique, pra você que nos escuta sempre. Ó, vamos fazer todo mundo. Vai, @FMy.brain. E com isso, gente, um abraço a todos vocês. Semana que vem, às 18 horas na quinta-feira, a gente volta. Tchau, tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.